Então é um privilégio estar aqui podendo compartilhar esse trabalho. Eu falava com a Silke que o doutorado terminou em 2018, em 2019, quando em alguma medida pegava tração ali, a possibilidade de compartilhar essas coisas. Logo em 2020 bateu a pandemia, eu comecei o meu termo lá como diretor da Faculdade de Arquitetura e pude pouco falar sobre esse tema, exceto por essa experiência do TFTK, que eu também vou mencionar aqui, e a partir dela estar aqui é muito, muito bacana. Então, eu chamei aqui essa intervenção, né, de João Figueiras Lima e a pré-fabricação possível na América Latina, né, buscando juntar essas duas coisas, uma o Lelé e a outra esse tema da pré-fabricação possível, que é um conceito trabalhado por alguns autores, né, em contraposição, por assim dizer, a outras noções assim mais cotidianas do que a gente entende por esse tema da pré-fabricação e da industrialização da construção. Vamos ver se eu me faço entender. E vou ler aqui para não perder o fio da meada. Me ajudem também a controlar o tempo, por favor. Navego em busca de uma notícia que chega pelo Instagram e aguçou minha curiosidade. Coincidentemente, acerca de uma empresa inovadora, implantada aqui em Belo Horizonte e que promete revolucionar o mercado da construção civil. A novidade é a impressão tridimensional de casas em concreto, esquema pré-fabricado fora do canteiro. Não é tão novo assim. Quando eu pesquisava para o doutorado em 2016, já havia visto coisa semelhante a propósito, uma empresa chamada Urban 3D que não vingou. Segundo essa empresa, agora sim poderemos construir mais rápido, com mais qualidade e, ao que parece, fazendo tudo que não podíamos fazer antes. Era isso que faltava para solucionar os problemas da habitação, da arquitetura, da construção e da melhoria do canteiro de obra num país como o Brasil? Visita uma grande usina de pré-fabricados em Salvador. Produzem atualmente o novo mobiliário urbano da cidade. A Eletromídia, que ganhou a concessão para instalar o mobiliário urbano de Salvador, está fabricando aí. São projetos muito interessantes de um arquiteto conhecido, amigo, pré-fabricados de concreto armado. Fora desse trabalho, a encomenda de grandes elementos estruturais para ampliação da linha do metrô em Salvador, feita toda em elevado, e alguns outros elementos de infraestrutura urbana. Não faltam tecnologia, capacidade técnica, humana, nem ferramental. Esses trabalhos ensejaram, inclusive, muitos investimentos. Pelo menos uma outra grande usina de pré-fabricação presente em Salvador existe, tão grande quanto essa, que foi responsável pela estrutura da nova Fonte Nova, alguns anos atrás, quando o estádio foi reconstruído. Estaria aí a solução para muitas demandas que seguem presentes em Salvador e cidades e grandes congêneres, grandes capitais do Brasil? A gente segue procurando. Na Inglaterra, esse exemplo interessante são as Facet Homes. Aproveitam a cultura anglo-saxã da construção em madeira, e ontem o Classic falava sobre isso aqui, também naquelas experiências nacionais, para desenvolver casas pré-fabricadas digitalmente por máquinas de controle numérico por computador instaladas no canteiro. São máquinas de CNC, né, de usinagem CNC, para cortar compensado no canteiro. Ao que parece, com algum sucesso, eles construíram várias casas. Então, essa é uma solução para desafios que a gente ainda tem na arquitetura, no campo da construção civil no Brasil. Que caminhos, nesse século XXI, toma a pré-fabricação como processo de produção da arquitetura, ainda mais especificamente a pré-fabricação feita com cimento e concreto armado? Tem futuro cimento e concreto armado? Que escala e qual alcance de uma pré-fabricação possível na América Latina e no Brasil hoje? A que servem tais processos? Novas habitações, melhorias habitacionais, infraestrutura, intervenção em reciclagem de pré-existências? Acho que em bom mineirês, para que serve esse trem, né? E como isso se relaciona com o nosso contexto social, com o mundo do trabalho no âmbito da construção brasileira, da construção civil brasileira? Como a obra do Lelé, que nasceu em 32, morreu em 2014, um dos mais reconhecidos defensores da pré-fabricação para a arquitetura e a construção no Brasil, ajuda a responder tais questões. Estas são algumas das perguntas que tensionam o trabalho aqui apresentado, que deriva de tese de doutorado defendida em 2018 no PPGAL, UFBA
intitulado Tecnologia e Transformação, Pré-fabricação para Reestruturação de Bairros Populares e Assistência Técnica à Autoconstrução. E que aqui procura também alguma aproximação com os escritos do Sérgio Ferro, já procuravam à época, protagonista da pesquisa Translating Ferro, Transforming Knowledges of Architecture, Design and Labor for the New Field of Production Studies, na qual estivemos envolvidos como pesquisador afiliado nos últimos 4 anos. Daí a relação começa a surgir comum com a Silk. Também é interessante citar que chego aqui, né, nessa pesquisa a partir do convite do João Marcos de Almeida Lopes, que participou da banca do doutorado e com quem eu tive muito diálogo a partir da qualificação para a banca de doutorado, e um diálogo que vem crescendo assim, de uma maneira muito, muito bacana. A partir da observação das propostas de Lelé, caracterizadas pela inventividade de uma atuação marginal no contexto brasileiro, através de fábricas públicas dedicadas à construção de edifícios e equipamentos públicos, sobretudo entre 79 e 2010, bem como outras experiências a ele contemporâneas, buscamos especular sobre a pré-fabricação atualmente, sobretudo no tocante à produção da habitação e da assistência técnica no Brasil, e verificando como possível enfrentar características marcantes de canteiros de obra em países como o nosso, né? Muitas vezes condições precárias, duras de trabalho, desigualdade, insegurança, usualmente um baixo nível de aprendizado, de interesse em transformar aquelas experiências em experiências pedagógicas, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, o que se chama, né, entre aspas, de baixa produtividade, entre aspas também altos custos e desperdício. Além de Ferro, convocamos outros autores para esta análise do contexto no qual se insere a obra de Lelé, tais como o arquiteto norte-americano Ian Turner, o arquiteto paulista Paulo Bruno, Teodoro Rosso, engenheiro italiano radicado no Brasil, Benjamin Coriat, sociólogo e economista francês, e Julian Salas, que é um engenheiro espanhol. Buscamos destacar, assim, parte do debate que dava base, a partir dos anos 70, para o traçado de experiências alternativas àquelas da perseguição inalcançável estágio do processo de industrialização da construção no Brasil, e que insistia na mecanização pesada e numa consequente noção inadequada de atraso, muitas vezes transformando a tecnologia em instrumento para a simples ampliação de ganhos financeiros na construção civil, sem necessária melhoria das condições de trabalho no canteiro, da qualidade arquitetônica e construtiva do produto final, ou mesmo da condição de habitação de grande parte da população brasileira, seja nas cidades, seja no campo. Então aqui essa parte que eu chamo de por uma industrialização possível, né? Caminhos dissonantes da pré-fabricação em arquitetura, então a partir da observação do Lelé e outras experiências. Lelé chegou à obra de Brasília ainda em 57, ano de início das obras para a nova capital. Como funcionário do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários, o IAPB, recém-formado, demonstrou interesse por uma arquitetura racionalizada e industrializada desde o despertar de sua carreira, quando executou os acampamentos e barracões de madeira para os canteiros da Superquadra 108 Sul. Distante da capital e com comunicação restrita, ele falava por rádio com o escritório do Niemeyer no Rio de Janeiro, uma vez por semana, vê-se impelido a aprender a construir em condições de dificuldade, rompendo assim a membrana isolante entre projeto e canteiro e nunca mais deixando de compreender a produção como fundamento de sua arquitetura. Ou seja, Brasília define para o Lelé, no despertar do seu trabalho profissional, grande parte do que ele vai fazer daí por diante, a partir de um contexto de dificuldade, né? Ele tinha que construir, ele estava responsável por construir grandes edifícios, e relata, né, que estudava de noite à luz de lampião, tentando dar conta do que fazer. E obviamente tem uma relação com os operários, com o mundo da produção, que surge aí de maneira muito distinta daquela que a gente está acostumado, né, nessa referência de formação moderna. A opção de Lelé pelo uso da pré-fabricação decorre, portanto, da sua trajetória profissional, que desde os primeiros passos foi marcada pelo enfrentamento do desafio de racionalização do trabalho no canteiro, sempre enxergando a arquitetura como uma consequência direta do manejo destas questões. Se ao longo das décadas de 60 e 70 Lelé observou e experimentou com processos de pré-fabricação pesada, então aí estão algumas desses exemplos, o ICC da UNB, o Estado de Taguatinga, depois lá o Centro Administrativo de Salvador, no final dos anos 70, como ele chega em Salvador.
vou retomar aqui, observou e experimentou com processos ao longo de 60 para fabricação pesada, desenvolvidos no pós-guerra para lidar com as carências habitacionais de regiões como a Europa comunista. Então, isso é o que a gente acabou de ver, né? Lelé esteve e visitou no início dos anos 60 parte dessas fábricas e dessa experiência que o Jonathan relatou aqui. Mais à frente, nos anos 80, realizou experimentos que se inserem no âmbito de debate fomentado por trabalhos teóricos e práticos que, desde o início da década anterior, buscavam outros horizontes e uma maior adaptação destas tecnologias ao contexto sul-americano. Por exemplo, o momento em que irá despertar para as possibilidades da industrialização da argamassa armada e da pré-fabricação leve, produzida em fábricas públicas, adaptando tecnologia que havia sido trazida ao Brasil por Pierre-Louis de Nerve, nos anos 50, e depois desenvolvida na Escola de Engenharia de São Carlos, na Universidade de São Paulo. Então, a argamassa armada é uma tecnologia inventada na França, tem patente pelo menos na França no final do século XIX, e o Nerve vai no início dos anos 50 desenvolver isso fortemente na Itália, e chega ao Brasil pela mão dele, e depois muito desenvolvido em pesquisas em São Carlos. E é isso, nessa fonte, que na verdade que o Lelé vai beber quando ele decide por fazer algumas experimentações com a argamassa armada ao longo desses anos 70, mas quando ele industrializa, né, nas primeiras fábricas de Salvador, no começo dos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Alguns textos sobre pré-fabricação publicados ao longo da década de 70 permitem vislumbrar aspectos da discussão estabelecida no campo da arquitetura e da engenharia a respeito do tema naquele período histórico, permitindo observar o desenvolvimento ao longo daqueles anos de pensamentos que questionaram paradigmas sempre associados à pré-fabricação pesada em arquitetura. Então, vou falar um pouquinho sobre esse contexto e parte de um debate bibliográfico que, em alguma medida, eu achei interessante trazer para contextualizar um pouco em que cenário a obra do Lelé vai se desenvolvendo da maneira que se desenvolveu. Isso ajuda, né, a gente fazer a interpretação da obra dele e, ao mesmo tempo, olhar ela como referência, talvez, um pouco de futuro, né? Então, essa é um diagrama que eu fiz destacando 4 fábricas, as 4 principais fábricas dele ao longo dos anos 80, a Renurb em Salvador, a fábrica de Abadiânia em Goiás, a fábrica de escolas no Rio de Janeiro e a FAEC em Salvador, e alguns sistemas que ele utilizou, que ele fabricou, que ele inventou nessas fábricas, sobretudo para equipamentos de infraestrutura urbana, né? As escolas são bastante... e edifícios educacionais são bastante destacados nesse conjunto, e essa é uma síntese que de fato mostra que a habitação não era tanto, nesse momento, o que o Lelé no que o Lelé se debruçou, né? E, como eu falei, as escolas, sejam no Rio, essas escolas que buscaram se integrar à área de urbanização precária, né? E usualmente assim, com pouco espaço, ou em Salvador, o exemplo de baixo, que é a escola de 2 andares, elas têm esse papel bastante destacado, junto ao que ele acabou por produzir no CTRS ao fim dos anos 90, né, ao longo dos anos 90 e 2000, com os hospitais Sara, né? E o tema da argamassa armada, que esse livro do João Bento de Ranay, que é uma segunda geração de pesquisadores em São Carlos, enfim, desenvolve bem, né, e como algo que Lelé, de maneira muito assim explícita, falava ter abraçado, né, justamente para questionar o tema da mecanização pesada, né, e enfim, buscar uma alternativa que permitisse a ele, por exemplo, entrar nas favelas, entrar nas áreas precárias de Salvador com o tipo de urbanização que ele pretendia, que o próprio planejamento da prefeitura, em alguma medida, buscava alcançar. Estas leituras ajudam a localizar o movimento onde se insere a produção arquitetônica de Lelé no contexto nacional e internacional, e como tornou-se referência na concepção de uma arquitetura fundada na sua produção mais do que em seu produto. São uma menos conhecida contraposição
a textos mais célebres, tais como Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento, tese de doutorado do arquiteto paulista Paulo Bruna, desenvolvida na Universidade de São Paulo, finalizada em 72. Então, o contexto dos anos 60 é esse muito ligado à publicação de manuais e a essa perspectiva. Tem um Neufeld especializado em industrialização das construções, tem muito essa perspectiva da pré-fabricação pesada, o projeto do Moshe Safdie em Montreal, no Habitat 67, desses módulos empilhados, ele é muito falado, né? Vide, por exemplo, o Clássico mostrou ontem a proposta do Niemeyer para o UNB e no início dos anos 70, o texto do Paulo Bruna, nessa tese de doutorado dele, continua sendo bastante falado no Brasil. Ele trabalha sobre essa perspectiva da pré-fabricação pesada, né? O texto representava uma visão mais tradicional sobre o tema, defendendo a ampla adoção da pré-fabricação pesada em concreto armado para o desenvolvimento da indústria nacional, da construção civil, baseando-se no binômio mecanização mais racionalização como pressuposto para considerar os processos de pré-fabricação apenas como uma fase do processo de industrialização até então inalcançado. Bruna considerava que, diferente da pré-fabricação, a industrialização está essencialmente associada aos conceitos de organização e de produção em série, os quais deverão ser entendidos analisando de forma mais ampla as relações de produção envolvidas e a mecanização dos meios de produção. Bruna também anotaria aspectos sobre condições econômicas mais abrangentes, que, junto aos conceitos anteriormente destacados, dão margem a um desenvolvimento do paradigma da noção de atraso, que faz perceber os processos pré-fabricados sempre como lacunares, incapazes de dar conta das reais necessidades da industrialização da construção civil. Este, por sua vez, o único caminho capaz de enfrentar o subdesenvolvido campo da indústria nacional, segundo esta vertente. Segundo Bruna, por exemplo, o problema, então, nas palavras dele, resume-se em grande parte naquela época. Em grande parte, é uma adequação do ritmo de introdução tecnológica à capacidade de acumulação do capital e da criação de empregos, dentro do panorama geral do processo de desenvolvimento econômico. Coloca assim um paradigma. Somente estabelecidas tais condições poderemos avançar com a modernização de nossa construção civil, industrializando-a e tornando-a, assim, adequada. Cabe mencionar que, mais recentemente, esse tipo de paradigma encontra os contornos da produção auxiliada por computador, o Computer Aided Manufacturing, e para muitos, agora sim, agora que podemos imprimir casas 3D pré-fabricadas, resolveremos o problema da produção habitacional no Brasil e em outros países da América Latina. Ora, é claro que não se trata de um problema tecnológico, como se não tivéssemos até hoje dominado as tecnologias, os processos necessários para produzir rápido em quantidade, ou em qualidade, ou em quantidade. Curiosamente, aí eu começo a falar desses textos que fazem uma espécie de antagonismo a esse pensamento. No mesmo ano de finalização do texto de Bruna, 1972, o arquiteto norte-americano Ian Donald Turner, colaborador do arquiteto inglês John Turner, em seus estudos sobre a produção habitacional realizada através da autoconstrução na América do Sul, publicou o artigo Technology and Autonomy, dentro da coletânea Freedom to Build, que caminha em sentido oposto. Nesse texto, ao de Bruno, Turner registra seus pensamentos de conjunção entre a tese do Dweller Control, controle do morador, e a industrialização da construção, e, portanto, da autoconstrução com assistência técnica utilizando ferramentas de pré-fabricação. Turner descreve um longo estudo de caso sobre a experiência mal sucedida da instalação de uma fábrica complexa e centralizada de componentes pré-fabricados pesados em um país da América Latina, da inauguração até a falência, sustentando que em países pobres e com problemas de infraestrutura, a autoespecialização do processo industrial é tomada de riscos de ordem energética e de transporte, dentre outros. Turner sintetizava o processo industrializado como aquele composto por 4 estágios proeminentes. 1. A sistematização e a estandartização dos produtos. 2. A especialização do trabalho. 3. A concentração da produção e marketing. E 4. A mecanização da produção. A partir daí, ele argumenta que, como apoio à autoconstrução, que era a tese do Turner, né, e a qual ele de alguma maneira se alinhava, deva se adotar para países com esta demanda um fundamento de industrialização parcial,
rica na criação de sistemas de produtos, especialização do trabalho, mas com produção descentralizada e mecanização limitada, descartando, portanto, os grandes esforços e riscos em torno à criação de uma infraestrutura pesada de pré-fabricação para a produção de habitação em massa, o que significava, em sua opinião, construir ou importar plantas de fabricação grandes, sofisticadas e dispendiosas que consistentemente não conseguiam resolver os problemas de escassez aguda de habitação, adicionando ainda que perseguir o mito de que módulos de habitação industrialmente produzidos em massa podem reduzir significativamente os custos e, de alguma forma, reduzir o déficit no fornecimento mundial de acomodações seguras e decentes, tem, em muitos casos, conduzido diretamente ao resultado oposto, a piora das condições de habitação. O pensamento de Ian Turner procura, então, lidar criticamente com limites da ideia de industrialização da construção, reforçados em textos como o de Bruno, que adicionalmente concluía que a viabilidade da implantação da industrialização da construção no Brasil dependia de garantir à indústria da construção de que haverá continuidade de trabalho nos canteiros industriais e de diminuir as variações da composição da demanda, que não é mentira, e a gente vê, no caso que o Jonathan relata, que na União Soviética é justamente essa política de Estado que dá margem a que aquela experiência se dissemine da maneira como se disseminou. Em suas considerações finais, Turner propõe componentes produzidos em massa, que são leves, baratos, fáceis de manusear e que podem ser facilmente utilizados por construtores de autoajuda, potencialmente têm um impacto muito maior do que os componentes que devem ser manipulados por construtores e empreiteiros experientes. Algo próximo da proposta consolidada por Lelé poucos anos depois, em Abadiânia, como veremos a seguir. Ao fim, Turner sustenta que uma agenda de inovações neste setor poderia estar ligada ao desenvolvimento tecnológico, por exemplo, de sistemas de estruturas e de envelopamento, sistemas de fornecimento de água e esgoto, sistemas de energia. E aí ele fala, por exemplo, desses sistemas de tomada que são feitos com fitas autoadesivas ou justamente de estruturas de pré-fabricação mais leve, né, que pudessem ser carregadas com menos transportadas com o uso de mecanização mais leve ou até mesmo sem uso de guindastes, gruas, etc. E 4, sistemas de fundações. Concluindo, independentemente do grau de industrialização, a tendência de módulos embalados ou pré-montados deve ser revertida, e uma estratégia altamente componentizada deve ocupar seu lugar, recomendando algo que chama de tecnologia intermediária parcialmente industrializada, e sugerindo o abandono de investimento pesado, estratégias de alto risco para a industrialização completa nas áreas de desenvolvimento, e um novo foco do conceito de mais baixo risco de processos de manufatura parcialmente industrializados, baseados primariamente em sistematização e especialização do trabalho, que são esses dois primeiros estágios desse processo de industrialização da construção que ele comenta. E esse gráfico à direita ele fala dessa história dessa área intermediária entre o que é o artesanal, o industrializado, né, e o desenvolvimento tecnológico e a manufatura. Ontem a classe falou um pouco sobre isso. Sérgio Ferro, em Um Canteiro e o Desenho, questiona analogamente a relação dos processos de pré-fabricação com o aumento da mecanização. Apesar do intrínseco potencial destas tecnologias em mudar certos aspectos nocivos da manufatura serial no canteiro, reforça, não obstante, que mesmo racionalizados, os processos que incluem a pré-fabricação na construção da arquitetura são ainda manufatura, e neste caso identificada por ele como manufatura heterogênea. Aqui ainda um gráfico do Turner, onde ele explica desses 4 estágios da industrialização, e ele compara isso com o nível de desenvolvimento econômico dos países que instalavam essas indústrias e o grau de risco de falha daquele investimento, né, à medida dessas quatro etapas, né. Esse cenário da produção pré-fabricada foi também campo de atuação para o engenheiro Teodoro Rosso, que em 1969 fundou o Centro Brasileiro da Construção,
que é uma referência assim, no campo da pré-fabricação no Brasil, na aposta da iniciativa privada como investidora e viabilizadora desse processo, né? Sobretudo no tema da coordenação modular e também ligado aos esforços, né, da implantação da pré-fabricação pesada. Mesmo nessa posição, já em 1980, Rosso procurava compreender com mais profundidade a situação dos processos de racionalização da construção no país em seu texto intitulado Racionalização da Construção, afirmando que o baixo rendimento operacional da indústria da construção pode ser imputado a vários conjuntos de fatores negativos, a saber, dispersão e dependência das decisões, variabilidade e descentralização, descontinuidade e fragmentação na produção, baixa produtividade da mão de obra e elevado desperdício de materiais. Isto posto, não teria sentido tentar transformar a construção numa indústria na acepção mais correta da palavra, sem antes definir em termos rigorosamente racionais a inter-relação entre arquitetura e indústria. Já no texto Qualidade, Economia e Adaptação, que ele apresenta no âmbito daquele simpósio de barateamento em Narandiba, que o Clécio mostrou ontem, em 78, admite que a construção direta continuaria a desempenhar papel importante no setor da construção para o usuário de baixa renda, levantando ao mesmo tempo a necessidade de apoiar a autoconstrução com assistência técnica e de apoiar os autoconstrutores com fornecimento através dos depósitos de construção de conjuntos de componentes leves, industrializados, de fácil associação. É o que a gente vê acontecer isso, quer dizer, a laje roterrana, o bloco de concreto, ou mesmo o bloco cerâmico. Então esse campo da pré-fabricação e da industrialização também no que toca à industrialização dos materiais. A busca por uma compreensão dos limites da pré-fabricação e da industrialização da construção é também tônica de trabalhos como o do sociólogo francês Benjamin Coriat, que em processo de trabalho tipo canteiro, esse texto foi um dos textos que o João Marcos me apresentou entre a qualificação e a apresentação da tese em 2018, esse texto de 83 destila as diferenças entre os processos de industrialização numa fábrica convencional em comparação com o canteiro de obras. Destaca, por exemplo, que na grande seriação, por exemplo, automobilística, o produto final sendo padronizado, cada um dos milhares de componentes também o são, assim como os móveis de reunião e montagem dos diferentes componentes e subconjuntos particulares. Já no canteiro, mesmo quando a gente fala de uma obra pré-fabricada, ele destaca que essa produção se faz sobre múltiplas dimensões de variabilidade colocadas pelo suporte, o terreno, né? O clima, a topografia, o transporte, o que pressupõe distinguir, segundo ele, as indústrias de forma, que é como ele chama as indústrias, que são definidas pelo ritmo de execução do trabalho, como variável-chave para o estabelecimento dos custos da produção, entre a forma canteiro e a forma fábrica. Ou seja, é um texto que ele escreve e é super importante no sentido de distinguir que a industrialização, de fato, e essa, em alguma medida, é algo que é uma coisa que o Lelé perseguia, apesar dessa distinção, de um automóvel, do avião, do grande elemento serial. Ela é muito diferente da industrialização que você consegue efetivamente fazer para um edifício, porque existe uma série de variáveis intrínsecas ao que é o suporte do produto final arquitetônico, que é o terreno, né? E ele estabelece uma série de idiosincrasias para esse processo industrial ligado à arquitetura. Nesse sentido, Turner, William Turner, Ferro, Coriat ou mesmo o Teodoro Rosso, nos escritos acima mencionados, buscarão uma perspectiva diferente daquela de Bruno, observando com maior cuidado essas idiosincrasias do canteiro de obras e da produção da arquitetura, do urbanismo e da engenharia, e admitindo a necessidade de arranjos e interpretações dissonantes para lidar com os desafios específicos da industrialização da construção, ao mesmo tempo que, em alguma medida, rejeitando a noção de atraso como inerente a tal contexto na América Latina. Tal olhar sobre a pré-fabricação em arquitetura parece consolidar-se assim no conceito de industrialização possível, trabalhado, dentre outros, pelo engenheiro espanhol Julián Salas Serrano, no manual que ele chama de La Industrialización Posible de la Vivienda Latino-Americana. Esse já publicado mais na frente, no ano 2000,
O Lelé, inclusive, é co-editor, ele tem um comitê editorial grande, esse é um manual de 300 páginas, sei lá. Então ele é um texto posterior a isso que eu falei antes. Texto que articula diferentes experiências e visões tecnológicas em torno da ideia de uma industrialização limitada e possível para o enfrentamento das demandas habitacionais e de infraestrutura no chamado sul global. Então também, claro, alguns desses textos são essa visão, né, do norte para o sul, especialmente na América Latina. Doutor em Engenharia Industrial pela Universidade da Catalunha, Salas defende que, apesar dos defeitos, poucas ideias construtivas são tão úteis quanto as da racionalização para lidar com a escala do problema habitacional na América Latina, observando também seus limites para além de suas potencialidades. Defende a industrialização possível como alternativa ao que ele chama de industrialização sutil, que corresponde à utilização massiva de partes produzidas industrialmente em série, que aportam valor adicionado que aportam peças de valor adicionado de procedência industrial, jamais conseguidas na construção do canteiro, que se incorporam às obras com a vocação de racionalização, mas que arrastam a marca pendente de responder a projetos ainda distantes do espírito da indústria. Então, em alguma medida, são esses estudos sobre a pré-fabricação que vão entender, como o Coriá, os limites e as diferenças entre os processos de industrialização, né, da indústria que a gente está mais acostumado, né, a querer comparar com a indústria da construção. O Salas complementa colocando que a industrialização sutil é sua forma de caracterizar as experiências de vanguarda da industrialização da habitação no primeiro mundo, que conhecer e aprender com tais vanguardas será sempre bom, recomendável e plausível, mas não se pode esquecer que a América Latina, como conjunto, né, ela vive nessa periferia do capitalismo, numa outra situação econômica. Sustenta no seio da ideia de industrialização possível um conjunto de tecnologias intermediárias parciais que avançam em determinados aspectos da racionalização da construção, tais como preconizado por Terner, e dentre as quais sempre encontra a industrialização, das quais se encontra a industrialização da argamassa armada desenvolvida por Lelé e sua equipe. Pedro Arantes, ao descrever a racionalização da construção e os processos de pré-fabricação dos mutirões para ajudar a multa em São Paulo, nos anos 90, trata também do mesmo conceito, num texto que é contemporâneo ao de Salas. Lembrando que os arquitetos, no contexto dos mutirões, irão pensar, aqui é o Salas, irão pensar o aumento de produtividade não pela ampliação da exploração ou pela redução da qualidade da obra, como acontece no canteiro tradicional, mas por um enorme esforço de racionalização das técnicas populares e algumas vezes no sentido da valorização de uma técnica modificadora, nos termos de Sérgio Ferro, palavras do Pedro. Neste contexto, Arantes descreve as pequenas usinas de pré-moldado de argamassa armada instaladas em canteiros autogeridos em São Paulo, chamando a atenção sobre como estabelecem a régua para uma industrialização possível. Ele usa o mesmo termo na construção habitacional. E aqui o trabalho do Zé Baravelli, sobre o qual a gente vai ouvir de tarde, que mais adiante também vai mostrar, né, como essa perseguida industrialização muitas vezes e racionalização da construção muitas vezes vai trazer ao canteiro mais efeitos colaterais do que benefícios. Também era acho que uma referência importante aqui nesses contrapontos, digamos assim, ao tema da industrialização e da pré-fabricação, como a gente está usualmente habituado a compreender o tema. Nesse sentido, cabe aqui destacar algumas experiências que iniciaram na década de 70 e avançaram pela década de 80 e 90. E aqui deixa eu voltar lá para falar rapidamente, a gente entrar no Lelé. Dessas experiências que eu entendo que carregam essa espécie de dissonância, né, na forma de ver a pré-fabricação, tais como estes textos, né, o Cajueiro Seco, que o Clécio mostrou ontem, já é uma das primeiras, de 62, do Acácio de Borsoi, lá na periferia do Recife.
algumas experiências no âmbito do PREV, que é um projeto enorme em Lima, cuja grande característica é ser um projeto incremental, né? Essa história que o Aravena depois vai desenvolver como ideia própria, né? do elemental no Chile, mas na verdade é muito mais antiga, enfim, e que no PREV, que na verdade é um bairro muito, muito grande, que tem uma coletânea de projetos de diferentes arquitetos, escritórios do mundo inteiro, escolhidos por concurso, mas um deles, desse pessoal suíço do escritório Atelier 5, trabalha com pré-forma de argamassa armada, mecanização leve ou sem mecanização. Tem a ver com o que o Lelé vai fazer, na verdade, anos depois, né? Também a primeira vez que tomei contato com esse tema da pré-fabricação no âmbito das cooperativas uruguaias foi com o trabalho do Zé Baravelli. Depois pude ver alguma bibliografia sobre isso lá no Uruguai. Mas existiam plantas de pré-fabricados de argamassa armada, painéis leves. Todo o trabalho feito com os painéis de cerâmica armada, né? Aqui no Brasil muito famoso o trabalho do Ran Villar. Os trabalhos da usina, que tem essa perspectiva de pré-fabricação, por exemplo, muito simbolizada por essa invenção da escada metálica que sobe antes do prédio para permitir não só uma obra mais segura, melhor gabaritada e pensada para o esquema do mutirão, mas que é pré-fabricação, né? Ou os canteiros de Vila Nova Cachoeirinha, que usaram as tecnologias da pré-forma em argamassa armada para, né, auxiliar também o processo de construção por mutirão. Esses também são obras semelhantes em Cuba, um sistema chamado CERF, que em Cuba tem uma tradição enorme também de industrialização da argamassa armada, num processo um pouco diferente, que é um processo com umas esteiras que eles inventaram lá, numa forma contínua, um pouco diferente do processo do Lelé. Embora não seja possível fazer uma correlação direta da obra de Lelé com esses escritos, esses textos e essa ideia da industrialização possível que eu trouxe antes aqui, exceto pelo texto do Julian Salas, que é um texto no qual Lelé é um co-editor, digamos assim, o movimento do Lelé em direção ao uso da pré-fabricação leve, seja em elementos estruturais, seja em elementos de vedação e complementares, indica a percepção sobre esse debate, né, que eu descrevi, presente, sobretudo a partir dos anos 70, como a gente viu. A experiência que Lelé iniciou em Salvador, com a Companhia de Renovação Urbana de Salvador, a Renurb, né, começa primeiras montagens em 78 e vai até 82. E antes da montagem, essa é a Renurb, né? É a primeira grande fábrica pública do Lelé, onde ele, dá para dizer assim, de que há uma industrialização inédita da argamassa armada, enfim, no Brasil, na América Latina, pelo menos é possível dizer, nessa fábrica, e ela é montada para aquelas intervenções de urbanização de favelas que a prefeitura do Mário Kertz, na época, queria fazer. Então é dessa época as famosas escadarias drenantes, né, mas ele também faz, por exemplo, elementos de concreto armado, que são os pontos de ônibus, que é aquele quadro que eu mostrei lá atrás. É uma fábrica, enfim, já bastante grande, mas onde, assim, há um uso muito grande da mão de obra para todas as etapas de produção. É aqui que ele vai inventar, em alguma medida, esse processo de fabricação das formas, de como se opera a armadura, o reforço metálico. A peça de argamassa armada, ela tem essa armadura difusa, não é necessariamente um painel, que aqui era um painel, uma grelha quadriculada,
difusa. Então tem um processo de montagem dessas armaduras que é sempre muito cuidadoso, precisa ser feito cuidadosamente. São peças de 2 centímetros de espessura, então se você não faz bem feito, esse painel ele se torna ainda mais vulnerável do que já era se a armadura está muito superficial e por aí vai. Tem um processo de cura que precisa ser feito com muito cuidado, então os tanques de cura são sempre características, né, muito marcantes dessas fábricas do Lelé. E tem aí uma invenção de um processo produtivo realmente que o Lelé vai desenvolver até o CTRS a níveis assim muito sofisticados, né? Antes dessa montagem na fábrica do Rio de Janeiro, né, entre a Renurb e a fábrica de escolas no Rio de Janeiro, que começa já em 83, que é uma fábrica bastante grande, ampliada para atender ao projeto educacional do governo Brizola, né, que tinha como secretário Darcy Ribeiro a partir da redemocratização. O Lelé faz essa fábrica de Abadiânia. Lelé seguiu com a fábrica em Abadiânia entre 82 e 83, na cidade de pequeno porte no interior de Goiás, 17 mil habitantes em 82, para onde Lelé foi levado pelo professor Edgar Graeff, pelo Frei Mateus Rocha, amigos próximos dos tempos da UNB. Então, o Lelé, ele, depois da construção de Brasília, ele fica em Brasília, né, tem esse trabalho no CEPLAN, aquilo que também o Clássico falou ontem, o CEPLAN, o Centro de Planejamento, ele vai construir a UNB, os professores da UNB trabalham no CEPLAN, formam um curso de arquitetura. O Lelé foi professor, lá é nesse contexto que ele visita os países do leste europeu, e ele cria essa relação muito forte com Brasília também. Ele mora em Brasília até 77, 8, 9, quando ele então se muda para Salvador. Lelé vinha usando a argamassa armada desde alguns anos antes, mas de forma mais estruturada a partir da Renurb. Sua escolha para essa tecnologia derivou exatamente do esforço para reduzir a mecanização da produção, tornando a pré-fabricação em concreto mais leve e permitindo que um grande contingente de mão de obra fosse usado no transporte das peças, dispensando assim guindastes e gruas, em suas próprias palavras, para as obras de melhoria nos bairros do Vale do Camurugipe, em Salvador. O Vale do Camurugipe ele é um projeto tão grande quanto foi o Favela Bairro, anos depois, e se fala muito pouco sobre ele no Brasil, né? Se fala muito mais do Favela Bairro, mas o Vale do Camurugipe é um projeto de escala semelhante em Salvador, anos antes. Em Abadiânia, ela não se limitou à elaboração de projetos de equipamentos sociais e pequenas obras de infraestrutura. Antes, também se verificou a sua atribuição central no nível do planejamento municipal, ao desenvolver um esboço de um plano diretor da cidade, a partir de uma leitura minuciosa do território, de sua inserção regional e caracterização socioeconômica. Tem um trabalho muito bacana do Michel Chauí, do Vale, sobre isso. Nesse contexto, desenvolveu o projeto mais destacado dessa fase em Goiás, a Escola Transitória de Modelo Rural, onde reinterpretou e avançou com os projetos de escola desenvolvidos com a Renurb em Salvador, lançando as bases para uma de suas mais importantes criações, os edifícios de atendimento à educação básica, que se desdobraram em experiências subsequentes no Rio de Janeiro e em Salvador, e mais tarde em nível nacional. Além das escolas, Lelé também construiu equipamentos para mobilidade e conexão urbana, como os pontilhões de argamassa armada, e projetou equipamentos de saúde e associação comunitária. As condições rurais de Abadiânia definiram a montagem de uma usina de argamassa armada mais simples que a da Renurb, ainda menos mecanizada, com escala reduzida, mas ainda com linhas de produção diferenciadas, cujo objetivo era a produção de argamassa armada para uma primeira escola protótipo, realizada em madeira. Ele fez uma escola toda em madeira e ainda ali buscou fazer um protótipo em argamassa armada em Abadiânia. Para isso, Lelé contava com a proximidade a Brasília e o apoio, por exemplo, da metalúrgica Irmãos Gravia, com quem trabalhou desde os anos 70 até seus últimos projetos, como o Beijódromo, em Brasília, sede do Instituto Darcy Ribeiro. Abadiânia tornou-se, assim, local de desenvolvimento e atribuição de maior precisão aos processos de corte e dobra das chapas para as formas, surgindo, por exemplo, peças de reentrâncias delicadas como o pilar da escola transitória ou a viga econômica de alma reduzida ao mínimo. As formas, nesse sentido, vou chegar lá,
precisavam também permitir já um melhor acabamento às peças, que deixam de ser elementos instalados no espaço urbano e passavam a fazer parte de um conjunto pertencente a uma edificação e, naturalmente, mais exigente com respeito à aparência e funcionamento dos espaços interiores de salas de aula, por exemplo. Nas fotos de arquivo, vemos um galpão relativamente simples, são arquivos do Instituto João Figueiras Lima. Você sempre contei muito com a colaboração de Adriana, a filha de Lelé. Ela é muito generosa com todos os pesquisadores da obra de Lelé em torno ao compartilhamento desse arquivo. Apenas 2 tanques de cura, assistidos por uma talha de pequeno porte para içamento das peças. Uma unidade produtiva nitidamente mais rudimentar que a fábrica anterior em Salvador e sem comparação com as experiências seguintes no Rio de Janeiro e na Bahia, incluindo aquela do Centro de Tecnologia da rede Sara Kubitschek. No entanto, justamente por seu caráter pouco sofisticado, gregário e comunitário, tem depoimentos na época do pessoal falando que você tinha 30 operários, você chegava na obra, você não sabia quem era arquiteto, quem era operário, quem era o carpinteiro, quem era o armador. Existia os depoimentos falam dessa fábrica que tinha esse ambiente assim, diferenciado, torna a concepção do campo do trabalho num ambiente semi-industrializado, né? A fábrica de Abadiânia, por esse ambiente, a fábrica de Abadiânia pode ser considerada a referência para a discussão sobre a compatibilidade de projetos, na minha opinião, né, de projetos racionalizados em argamassa armada como ferramenta para a atividade de assistência técnica, por exemplo, a partir de uma perspectiva de autonomia e autogestão comunitária da usina, como um pressuposto variante daquele do comando centralizado sobre uma grande fábrica e construção dos equipamentos, sem, no entanto, deixar de relacionar-se com o setor produtivo e o desenvolvimento tecnológico, como era o caso da relação com a metalúrgica Gravia para a produção das formas. Trabalhadores dentro dos tanques de cura e sem uniforme ajudam a compreender a inter-relação ali existente entre produção industrial e ajuda mútua. Nesse sentido, aproxima-se como experiência do mutirão de Vila Nova Cachoeirinha, 10 anos depois, que eu citei anteriormente, como ambiente de trabalho. Assim, eu acho interessante esse paralelo. A Abadiânia guarda, assim, uma espécie de paradoxo tecnológico. Embora uma das fábricas mais simples que construiu Lelé em toda a sua carreira, é local de aperfeiçoamento de formas sofisticadas produzidas pela metalúrgica Gravia e que seriam ainda aprimoradas mais à frente na fábrica do Rio e na FAEC em Salvador. É em Abadiânia que surgem essas vigas de perfil Y que exigiriam formas de grande engenho produtivo, símbolo do investimento do desenho, no desenho da produção, em contraposição ao desenho para a produção, que vemos materializados, são termos do Sérgio Ferro, pela cartilha da Escola Transitória Moledor Rural, na qual Lelé traduz em desenhos de fácil entendimento para o leigo o processo de montagem da escola de um pavimento que inventou para lidar com as demandas sazonais das comunidades rurais de Goiás. Então, a cartilha é um exemplo muito interessante disso que é muito forte na obra do Lelé e que o Sérgio Ferro sintetiza com essa dicotomia, né? O desenho, uma coisa é você desenhar para a produção, para que outros produzam. Outra coisa é quando você se preocupa em desenhar a produção propriamente dita, compreender como ela se faz até o edifício final. E a cartilha ela é isso, né? Ela vai fazendo esse jogo de montar, ela fala sobre a argamassa armada, sobre a produção da argamassa armada, sobre a condução da montagem e construção desse edifício que é a Escola Transitória Rural e que depois vai ser a base para essas escolas no Rio de Janeiro e as 2 pavimentos. Isso é Salvador, mais adiante, com as escolas de 2 pavimentos e, por exemplo, como ele pensava a construção dos reservatórios e o que eu comentei sobre as formas, né, que nesse momento aparecem também como símbolo assim, desse desenho muito sofisticado da produção. Esse é o desenho da viga de cobertura desses edifícios das escolas, já da FAEC, que tem um engenho assim, abrem em várias partes, permitem uma cura de mergulho imediato, enfim, tem uma preocupação com a relação entre o desenho da produção e o produto final, que de alguma maneira
é surpreendente, que eu acho que é o que muitas vezes nos deixa assim, impressionados pelo Lelé, se comparado com outras experiências que foram longe também nessa experimentação com a industrialização do edifício, com todas as dificuldades que existem para industrializar o edifício, né, que a gente já viu. Então aqui é a fábrica de escolas e a FAEC, né, assim, para falar um pouco de fábricas muito maiores. A fábrica ocupa 100 mil metros quadrados. Hoje já tem talvez uns 15 anos, foi substituída por um shopping center nesse terreno. E esse trabalho sobre a produção, a cura, a armadura, isso segue como um... E o CTRS já a fábrica que eu pude visitar, assim, e que já é muito mais complexa, inclusive, na produção de edifícios, e ele vai avançar com um ambiente que é integrado, né, entre projeto, construção. Ele já vai dominar aí fibra de vidro, ele já vai dominar corte de vidro, já vai dominar serralheria para fazer estrutura metálica num outro nível de corte, dobra de chapas. O CTRS é uma fábrica extremamente desenvolvida. Após a experiência em Abadiânia, os principais empreendimentos de Lelé foram a fábrica de escolas no Rio de Janeiro, encomendada por Darcy Ribeiro durante o governo Leonardo Brizola, e em seguida a fábrica de equipamentos comunitários em Salvador, a FAEC, durante o governo do prefeito Mário Kertz. Após o fim da FAEC e transferência de seu espólio para a Companhia de Desenvolvimento Urbano da cidade de Salvador, a DESAL, que existe até hoje, Lelé passaria a empreender a montagem do Centro de Tecnologia da Rede Sara Kubitschek em Salvador, onde se dedicou sobretudo ao desenvolvimento dos hospitais da rede, adiando uma nova investida ligada aos projetos de atenção a áreas carentes, desejo que muitas vezes expressou ter ao longo de sua carreira. Em 2010, Lelé engajou-se na criação do Instituto Brasileiro de Tecnologia do Habitat, IBTH, após a desarticulação do CTRS, em função dos entraves políticos e burocráticos que impediram de seguir com trabalhos diferentes da manutenção da rede Sara, resultante das constantes negativas do TCU em permitir que a fábrica pudesse realizar trabalhos para o poder público. Então houve uma grande investida do setor privado contra a capacidade do Lelé de produzir edifícios para o setor público muito barato e portanto, muitas vezes por contratação direta, sem licitação, né? E o TCU tinha contratado o Lelé, inclusive, para fazer alguns edifícios, ele fez alguns. Foi o próprio algoz, né, da capacidade do CTRS de produzir para outras entidades que não a própria Rede Sara. E os pareceres são engraçados, para não dizer trágicos, porque, enfim, estabelecem que não se podia provar que o CTRS de fato podia produzir barato, e não havia ali nenhum motivo para que você pudesse então estabelecer que ele pudesse ser contratado sem concorrência, né? Então é um golpe de misericórdia do qual Lelé, inclusive, não se recupera em termos de saúde, né? Ele vai deteriorar a saúde muito em função disso aqui, expressava isso muito explicitamente quando a gente ouvia ele falar a partir desse tempo aqui de 2010 para lá. Mas ainda assim ele empreendeu o IBTH, né, que tinha por objetivo criar uma nova fábrica de edifícios e ser um polo educacional, trabalhando com certa autonomia e encomendas para o Estado. Tinha como uma de suas motivações iniciais os estudos feitos para habitação e interesse social no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, encomendados diretamente pela Presidência da República na gestão de Dilma Rousseff, e que acabaram por também enfrentar uma série de obstáculos burocráticos e econômicos até serem definitivamente arquivados em 2012, algo que Lelé relatava em eventos públicos como motivo de grande frustração. O programa Minha Casa Minha Vida foi implementado pelo governo federal em 2009 e disposto a construir até 2014 3,4 milhões de unidades habitacionais, utilizando recursos bilionários e colocando em pauta a discussão a respeito da política de enfrentamento do déficit habitacional no país, 40 anos depois das primeiras experiências do BNH. Eu não vou falar, vou pular isso aqui, porque eu acho que de tarde teremos uma aula muito melhor sobre isso do que eu poderia aqui
falar com Baravelli, mas para além de todas as frustrações, o trabalho do Baravelli mostra como esse expediente técnico e tecnológico aplicado ao controle de qualidade da produção e à pré-fabricação nas obras do Minha Casa Minha Vida, em São Paulo, por exemplo, contribuiu na realidade para um acirramento dos problemas sociais e urbanísticos que deveriam ser enfrentados pelas novas habitações, mais que o contrário. Então são muitas frustrações, né, que o programa Minha Casa Minha Vida nos impuseram, né, como arquitetos urbanistas. Os projetos de Lelé e a equipe do IBTH, um no bairro do Pernambués, que é um terreno em aclive, e um no bairro de Cajazeiras, que era um terreno plano, deveriam funcionar justamente como protótipos para a implementação de uma nova lógica na produção de arquitetura e urbanismo dentro do programa, trabalhando sobre a industrialização com pré-fabricados leves para a produção de habitacional de interesse social próximo a áreas construídas. Então, o Lelé achava que aí de fato tinha, pela primeira vez na carreira dele, ele fala nessa entrevista, uma grande economia de escala, uma grande capacidade de aí finalmente, com o tema habitacional, dar mais um salto, né, no projeto de industrialização da construção que ele tinha. Ele volta ao tema da argamassa armada, mas aí já também com estruturas mistas, né, às vezes com concretagens de segunda etapa, mas previa a argamassa armada nos fechamentos de parede, dessa vez não nas escolas como painéis únicos, mas com painéis duplos, com isolamento térmico e tal. Eu tentava resolver problemas técnicos que nos outros edifícios passados tinham ficado tinham ficado pendentes. O Prédio Lelé é marcante do ponto de vista urbanístico, uma vez que atua sobre terrenos próximos aos grandes centros, construindo ao lado das habitações equipamentos de lazer, acessibilidade e de apoio às famílias moradoras, creches e escolas. Ainda que não especificasse quais os mecanismos possíveis para o financiamento destes lotes mais centrais nas cidades. Né? Assim, então ele propunha duas tipologias, uma era essa dos edifícios, outra de casas geminadas, e essas no terreno em aclive ele propunha como se fossem casas que pudessem ser ampliadas pelos próprios moradores. Né? Visando a construção e extensão das moradias, Lelé previu a utilização da argamassa armada nas paredes em pré-formas de laje a serem produzidas em uma mini usina com dimensões de 24 por 8 por 4,40 de pé direito, uma usina pequena, coberta, implantada em local próximo ao canteiro, visando a diminuição de custos com o transporte dos elementos, que teriam peso limitado a 70 kg. A proposta foi também vencida pela burocracia e ficou no papel. A nosso ver, uma das maiores contribuições para a proposta de Lelé para o programa Minha Casa Minha Vida consiste justamente na ideia da mini usina de argamassa armada, ao que podemos associar a sua experiência em Abadiânia, em termos de escala e método de produção, ao mesmo tempo que uma planta fabril síntese das experiências posteriores no Rio e Salvador, a FAEC e o CTRS, contemplando uma estrutura mínima mais eficaz à produção das peças que ele queria produzir. A mini usina pensada por Lelé deveria permitir um fluxo contínuo das formas, penturadas em talhas e pórticos metálicos, desde o setor de armação, passando pela produção de argamassa, enchimento, vibração, os tanques de cura e a mesa de desmoldagem, tudo num galpão de 200 metros quadrados. Da forma como apresentada, permite até imaginar alguma interação com os moradores ou algum processo de mutirão associado a esse processo de construção. A mini usina, para além das possibilidades de apoio à proposta de ciclo fechado, teria também potencial como equipamento de apoio à produção de elementos de ciclo aberto, bem como capacidade para incorporar o caráter pedagógico presente em experiências como a de Abadiânia, algo que Lelé reputava de grande importância, podendo em nossa avaliação ser equipamento com amplas possibilidades no campo da produção da moradia, mas também, né, para a produção de elementos, por exemplo, de intervenção em áreas precárias, etc. Exemplo daquilo que poderíamos considerar um processo de industrialização possível para o contexto de países como o Brasil, uma síntese do processo do Lelé a partir de 1970. E aí concluo. Né? Entendemos que Lelé fez contribuição significativa no âmbito da arquitetura e também do urbanismo brasileiro, com destaque para sua visão singular do uso da pré-fabricação em diversas escalas, através de fábricas públicas de edifícios, usualmente públicos, esse é um aspecto importante dos empreendimentos do Lelé. Criou um conjunto de ferramentas para atuar sobre o território a partir da construção, desenvolvendo estratégias de transformação da cidade, construindo assim uma trajetória ao mesmo tempo diversa e idiosincrática.
Nos casos específicos de Salvador, Abadiânia e Rio de Janeiro, durante a década de 80 e também sua proposta posterior para o programa Minha Casa Minha Vida, o trabalho de Lelé resulta do cruzamento entre a leitura arguta das condições geográficas, sociais, econômicas e políticas destas cidades e dos desafios tecnológicos implicados em cada situação. Ele costurou, né, muito amplamente, sempre, o planejamento urbano, o reforço de políticas de não erradicação de bairros populares, através de desenvolvimento de tecnologia, de alternativas tecnológicas que não fossem essas da erradicação e da remoção, né? E são essas formas metálicas e esses pré-fabricados um símbolo assim, desse papel da arquitetura e da produção como agente de transformação. As formas e o processo de industrialização desses pré-fabricados leves são também representativas do encontro entre a produção industrial e artesanal na obra de Lelé, sendo ele capaz de levar à repetição racionalizada uma importante carga de seu apreço pelo trabalho, pelo detalhe construtivo e pelo desempenho técnico dos sistemas projetados do edifício, sintetizando assim sua forma de aproximar-se ao desenho da produção em contraposição ao desenho para a produção, nos termos do preconizado por Ferro. Lelé contribui assim para o desenvolvimento de uma visão dissonante da industrialização da construção civil, testando e comprovando, na prática, mais do que na teoria, a capacidade de adaptar e compreender a tecnologia no contexto de países como o Brasil e oferecendo uma perspectiva sólida sobre a industrialização possível nos termos do Salles. Né? Então, a partir dessa observação e pensando naquela pergunta, né, para que serve esse trem, eu deixo aqui como provocação para o debate hoje ou para o futuro, né, nesse momento, porque essa coisa de observar o Lelé há alguns anos, hoje para mim vai criando esse incômodo, né, e o que vem acontecendo com o que é a pré-fabricação em concreto, armado, em cimento ou em argamassa armada, é ainda mais recentemente um ponto assim, nevrálgico que está num momento de transição, né? Então a provocação é essa, assim, a de olhar a pré-fabricação como uma forma de pensar mais do que um objeto, um processo, né? Que ajuda a fazer o desenho da produção mais do que o desenho para a produção, independente do material e do edifício que a gente está olhando. O pensamento nessa produção mais descentralizada, nessas mini fábricas, a pré-fabricação leve, menos mecanizada como premissa. A pré-fabricação como um vetor para a redução do desperdício e melhoria das condições de trabalho no canteiro, direcionada mais às condições do trabalhador do que à produtividade em si. Uma coisa decorre da outra, né? Ganhar a velocidade, a produtividade, a melhoria do próprio produto final decorre muito mais a gente compreender as condições de trabalho no canteiro, e a pré-fabricação é, sem dúvida, vetor, né, por onde a gente pode observar melhorias nesse campo, embora ela seja faca de dois gumes, né, como mostra o Zé Eduardo. Buscar melhor integração, as idiosincrasias de terrenos, neste caso, ferramentas digitais podem ser úteis, né, e essa é uma provocação também para a gente conversar para o futuro, mas não são a solução para nada. Fomentar o apoio ao desenvolvimento das tecnologias de industrialização parcial como algo próprio das condições viáveis em contextos como o nosso contexto econômico, e fomentar processos de pré-fabricação como ferramenta de reutilização de edifícios já construídos. Acho que grande parte do nosso desafio hoje não está também tanto em a gente produzir o novo, mas em rearticular o velho, o já existente, seja em áreas históricas, seja em áreas que a gente não vê muitas vezes como preserváveis. É algo também que o Lelé trabalhou assim, na sua trajetória. Então, com isso eu concluo. Obrigado. Pessoal, perguntas? Ô Sérgio, só arrematando aquela hipótese de que a indústria da construção no Brasil não tem o menor interesse em pré-fabricação, porque ela nem vale a pena, assim, do ponto de vista do capital, eu fiquei me perguntando se tem um grande interesse dos arquitetos pelo Lelé.
né? Todo mundo tem um fetiche com lelé, assim. Mas o pessoal da produção, engenheiros de produção, ou mesmo engenheiros civis, você vê algum interesse sério nesses processos que o lelé desenvolveu? Assim, você vê interesse, mas ele sempre bate na trave por algum motivo, né? Assim, há um tema nessa coisa da pré-fabricação leve em argamassa armada, que é o tema da vulnerabilidade do próprio material. O material, por exemplo, lá em Salvador, ele se provou pouco durável, né? Assim, então essa é uma questão técnica que ao avançar precisaria ser trabalhada. Então, às vezes há uma certa desculpa de não querer avançar ou retomar esse tema da argamassa armada como um tema de investigação, porque eles assim, não, ela se provou inadequada a um ambiente mais salino como Salvador, ou mesmo em outros lugares como em São Paulo, onde ela toma água, ela realmente era muito vulnerável. Mas hoje a gente tem outros materiais, outras possibilidades. Eu não sei se isso é uma desculpa ou se essa falta de interesse na pré-fabricação assim, mais ampla. Mas como eu falei, por exemplo, mais recentemente me surpreendi por ver lá em Salvador essa proposta de um pré-fabricado de concreto armado se ganhar, né, a concorrência para ser o novo mobiliário urbano da cidade. Então agora o mobiliário urbano esse que normalmente a gente vê os franceses instalarem, ele tá sendo feito por uma empresa brasileira. O desenho é de um arquiteto baiano e é uma empresa que está fazendo em pré-fabricado, nesse caso de concreto armado. E aí vem o interesse. Então, como é que era essa coisa das formas? Como é que se chegava nesse nível de rapidez e de detalhamento do elemento pré-fabricado? E aí o interesse volta, em alguma medida, porque, de novo, o que a gente vê, em grosso modo, é pré-fabricado só como esse grande viabilizador, por exemplo, das vigas de viaduto. Então, aí esse interesse existe, né? Olha que curioso, porque justamente o mobiliário urbano não precisa de terreno, né? Quer dizer, quem vende o mobiliário urbano não precisa vender o mobiliário junto com o terreno. Perfeito. O que, em certo sentido, aponta um pouco na direção da minha hipótese de ontem, sabe? Enfim, obrigada. Vai lá. Sérgio, gostei demais da palestra, aprendi muito. Eu fiquei pensando uma coisa, que eu queria saber a sua opinião. Quando a gente vai vendo esse histórico das iniciativas de pré-fabricação, a gente vê que elas tendem a desaparecer quando a pessoa morre, ou a fábrica fecha, a empresa é fechada, etc. E eu fiquei pensando se quando a gente compara essas técnicas com as técnicas vernaculares ou tradicionais, é quase como se elas não tivessem um lastro cultural ou social que permitisse que elas tivessem uma continuidade por si mesmas, assim. Elas ficam muito dependentes de uma pessoa, de uma personalidade, de alguém. E eu fiquei pensando se esse afastamento em relação a uma herança cultural mesmo, a um processo que não fica dependendo de uma pessoa só, se é isso que faz com que a pré-fabricação, por exemplo, aqui no Brasil, e essas iniciativas, elas sejam muito pontuais e dependentes. E aí, a partir disso, eu fiquei pensando se, por exemplo, a fabricação digital e esses maquinários que estão surgindo hoje, a partir do momento que eles ficam muito mais próximos do cotidiano, e hoje a gente percebe que tem muitas marcenarias, serralherias que já estão usando esses maquinários para atender o mercado de pequena escala e se aproximar mais do cotidiano, se isso não seria uma possibilidade meio de uma reconciliação dessas técnicas produtivas para não depender mais desses grandes empreendimentos e isso ficar mais difuso no cotidiano,
como essas ferramentas, para, ao invés de fazer a solução do todo, ser a solução de uma construção de gabarito, quase como se a construção que já tem, né, o prumo, a régua com nível, o esquadro, se seria possível a gente pensar se a longo prazo uma impressora 3D de pequeno tamanho, ela pode se tornar quase como se fosse o prumo daqui para frente, ela possibilitar que o trabalhador imprima na obra um gabarito, coisas nesse sentido. Eu fiquei pensando se isso seria uma possibilidade. Como tudo, o problema não é tecnológico, né? Assim, o problema ele é da economia política, ele é social, então tudo é uma faca de 2, 3 ou 4 ou 5 gumes, sei lá, né? Então é isso, essas coisas que eu falo no final aqui, essa tentativa narrativa que eu fiz é um pouco destacar isso. Por exemplo, realmente o Lelé não é uma experiência repetível, na minha opinião, até porque a gente não tem mais o Lelé, e o Lelé é uma figura né, assim, muito singular. Tampouco a gente provavelmente vai ver fábricas públicas, né, investimento em fábricas públicas como aquela. Acho que é muito mais o aprendizado que a gente faz a partir justamente de momentos em que ele próprio enfrentou dificuldades e que talvez tocou em ambientes que a fabricação digital também às vezes quer tocar, e eu acho que são perspectivas social muito mais muito melhores para o futuro do que outros. Por exemplo, esse tema da autogestão, da criação coletiva, do open source, do código aberto, né? Do compartilhamento eventualmente de soluções construtivas que você pode fazer a partir desse ferramental, e que, por exemplo, é quase como uma forma digital que você transfere daqui para um canteiro de obras, e lá a pessoa imprime e transforma numa... Mas isso tanto pode ser ferramenta de acirramento de condições inadequadas de produção nesse ambiente capitalista que a gente vive, tanto quanto pode ser instrumentos digamos assim, transformação dele. Então, essa é a balança na qual eu acho na qual a gente vive. Então, acho muito bonito da experiência do Lelé, e já se tem muitas instituições, né, do Brasil, não sei se é só o Brasil, mas enfim, é muito pouco orgânico, né, assim, são inúmeros casos, não só a pré-fabricação ou as técnicas tradicionais, em que o desaparecimento de uma figura significa o desaparecimento de toda uma... Hoje no caso do Lelé, você tem essa rede, tem uns 30 pesquisadores ou mais que tentam justamente articular, é uma das iniciativas que tenta articular, dizer, sim, mas com isso, como é que a gente deixa, como é que esse legado não morre, né? Porque há um legado aí de visão de país, de visão desse caráter público da função da arquitetura do urbanismo, que é muito interessante. Mas eu acho que vai ser preciso encontrar os meandros dessas experiências que sejam possíveis a gente que seja possível adaptar, digamos, hoje a nossa realidade. Não sei se te respondi, mas... Eu queria fazer uma pergunta também. Anos atrás eu orientei um trabalho de uma, inclusive atualmente professora da UFOP também, e ela ficou investigando um sistema pré-fabricado no âmbito das DATEC, em que identificou assim, um canteiro, uma montagem de pré-fabricado de concreto armado canteiro muito arrumado, digamos assim. Mas nós acabamos percebendo que as mazelas do canteiro tradicional tinham sido incorporadas na fábrica.
Então eu queria, assim, você falou de um certo relaxamento dos trabalhadores e tudo, de um ambiente bacana nessas fábricas. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso em relação ao trabalho na fábrica. Então, assim, duas perspectivas sobre isso. Uma indireta e outra direta, digamos assim. A indireta é essa minha interpretação das fotos de Abadiânia e do que são relatos sobre a fábrica de Abadiânia, que eu acho que é uma exceção no que foi a experiência do Lelé como um todo. Eu fico tentando imaginar o que é Abadiânia a partir do que foi a outra experiência, que foi a minha observação direta que eu tive a oportunidade de fazer quando visitei o CPRS algumas vezes, né? Assim, o Lelé era um cara muito hierárquico. Assim, os relatos são de alguém bastante, né, fez escola militar, tudo mais. Ele era assim bem organizava o negócio. Mas o meu entendimento a partir das leituras e tudo mais é que justamente essa primeira relação com o ambiente do canteiro lá atrás em Brasília construiu nele uma outra capacidade ou entendimento da relação com os operários, com os mestres construtores, com quem ele entendia, que eu acho que realmente aprendia, né? E você via na fábrica, de fato, um ambiente produtivo que era, assim, eu não consigo aqui descrever muito bem, mas assim, eu me emocionava quando entrava no CTRS, sempre que entrei. Assim, eu só consigo compartilhar essa experiência, porque era, de fato, de múltiplas dimensões, inclusive dessa percepção de um ambiente de trabalho, assim, saudável, quero crer. Assim, então, alguns relatos de que a política salarial era uma política salarial diversificada, de outras fábricas ou de outros canteiros. Então, a gente sabe que o Lelé avançou nesse sentido. Não diria que era perfeito, era uma experiência, mas sabe, eu acho que estava num outro patamar. Então, eu acho que é isso que, de alguma maneira, a gente fica tentando buscar e compreender como referência, né? Mas ali só possível por serem fábricas que eram públicas, onde o próprio Lelé tinha, para o bem ou para o mal, comando total e completo, né? Assim, ele apitava e isso significava fazer do jeito dele. Fazer do jeito dele, acho que devia também ter coisas que não eram boas, e as coisas boas. Mas eu acho que talvez seja essa observação direta, essa vivência que eu tive, que me faz interpretar aquela fábrica de Abadiânia daquele jeito e olhar ela como uma referência possível, né, na comparação com a minha usina, como uma experiência assim, que a gente poderia testar. Não necessariamente, mas mais como forma de pensar, do que também como a experiência da argamassa armada ou do concreto armado, né, porque outros materiais estão suscetíveis a serem trabalhados racionalmente a partir dessa forma de pensar, né, transformando esse canteiro de obras que a gente conhece num canteiro assim, mais adequado ao mundo do trabalho atualmente. A filha não é continuidade, não? Oi? A filha? Adriana é continuidade, sim, ela faz, ela tem obra, ela faz, ela constrói, sim, mas assim, não nesse contexto, por exemplo, da obra pública, mas a Adriana trabalhou muito com o Lelé e é uma construtora de mão cheia, assim, inclusive obras que fez com ele, como o Estudo da Darcy Ribeiro. Chegou para a pré-fabricação. Ela, assim, eu não sei bem últimas experiências, mas ela, assim, ela conhece muito esse processo, está sempre junto dessa rede que eu comentei. A Adriana faz parte, o Estudo de João Figueiras Lima faz parte, a coisa da organização do arquivo, então ela tem feito um trabalho nesse sentido, de preservação, né, também do arquivo nesse sentido. E eu acho que sim, mas assim, ainda
acho que não com experiências tão diretamente reprodutoras assim, do que é isso que a gente vê. A gente, há um pouco, não tão muito tempo, né, que a gente esteve lá em Narandiba, que você citou o prédio aqui, e uma coisa que a gente ficou observando, assim, é que é um canteiro, né, experimental, e parece que eram vários pequenos grupos de pré-fabricação, alguns, e que é curioso que tenha isso no momento, né, BNH e tal, no mesmo lugar, numa mesma época, e que não tem rastro disso mais. Então eu acho que assim, eu acho que é claro para todo mundo, já que a pré-fabricação no Brasil ela não interessa ao capital, então por isso ela não vinga, mas ao mesmo tempo é interessante que logo no momento, vamos dizer assim, pós-ditadura, né, isso tenha de alguma forma florescido, porque tinha várias iniciativas e no mesmo lugar, e que depois assim, o negócio simplesmente apaga, né, de uma vez. E aí era saber um pouco disso, assim, porque a gente não achou na época rastro mesmo, de nada. Tinha assim, sei lá, um trabalho de iniciação científica super fraquinho e um texto aqui da escola, inclusive, que é muito sobre a espacialidade, mas nada sobre a produção. E é um negócio que eu sempre fico muito curiosa, sabe? Como é que fenômeno é esse? Assim? Por que essa coisa teve um momento que é florado e depois desaparece do cenário? Né? Ontem o Clássico mostrou com mais detalhes essa experiência em Narandiba, mas é isso, foi um momento em que ali na emergência do BNH, houve esse seminário. Esse seminário teve a participação da UFBA, né? Teve a participação da Faculdade de Arquitetura. Na época era, assim, veio gente do mundo todo assim, apresentar seus protótipos, e acho que a impressão era um pouco que dá era aquela de o que pode ser comprado pelo Estado para fazer. O banco não se interessa por financiar, porque eu acho que as empresas não se interessam por construir mais rápido e mais barato, então simplesmente, né? Acho que assim, a margem de lucro é muito maior se você fosse pelo canteiro convencional. E eu acho que é um pouco que explica o desaparecimento disso como iniciativa. A experiência do Lelé, ela é essa, tão diferente, porque enfim, é preciso dar os créditos para o Mário Kertz, que é um prefeito, primeiro ele é um prefeito biônico, né, escolhido pelo Antônio Carlos Magalhães, mas tinha conhecido o Lelé já em Brasília, e ele traz o Lelé para terminar as obras do centro administrativo lá em Salvador, que eram obras que o Antônio Carlos Magalhães queria terminar muito rápido e não iam terminar do jeito que estava indo. E o Lelé, a partir do que tinha feito Taguatinga, aqueles módulos pesados de janela, faz uma base toda feita em loco, grande, e depois vem aquelas peças. O Mário se encanta com aquilo, ele percebe, ele é uma pessoa com uma outra visão assim, das coisas, de fato, e chama o Lelé para implantar isso, percebe que na iniciativa pública ele teria condição de construir infraestrutura e outros equipamentos, tomar isso em favor dele, assim, e na verdade dar conta de receber um financiamento gigantesco do BID na época, que é coisa da base de 300 milhões de dólares, ou sei lá o que, e fazer e executar em tempo. Sem pré-fabricação não ia. Então, ali interessou, por algum motivo você encontra o contexto pelo qual interessa. Se o banco na época tivesse talvez incorporado talvez algumas iniciativas de fato públicas de construção de habitação, talvez aquela experiência em Narandiba tivesse florescido de alguma forma, mas desaparece, acho que por outros motivos,
E ouvindo assim o Jonathan, quase como de fato dizer, bom, se isso não é uma iniciativa pública do Estado como política, não floresce num contexto como o nosso, porque a gente ainda constrói de uma maneira muito... a empresa interessa. Outra coisa, não sei porquê, bom, na construção das infraestruturas como viadutos, pontes e viadutos, etc., a pré-fabricação vai, né? Ou o estádio de futebol, como se tem a Fonte Nova, é toda pré-fabricada, a nova. Acho que talvez em função da dimensão das peças, ou de uma questão que é assim, tem que fazer mais rápido porque isso cria problemas de infraestrutura na cidade, de tráfego, sei lá, e a pré-fabricação, para ele levar a peça, encaixar e fazer a ponte. Mas você vê que inclusive isso é limitado, porque tem coisas que, tem parte dessas obras que são todas feitas também artesanalmente, assim, da maneira mais vagabunda possível, e daqui a pouco vem uma viga, faz a ponte, e aí depois continua ela toda. Então, eu acho que o desaparecimento dessas experiências vão muito em função do nosso contexto, de fato, econômico, que não cria ou não se interessa pelas condições de investimentos que precisam ser feitos, né, para que isso ocorra. Por isso que eu acho que esse tema da industrialização possível é um tema de debate. Assim. Então, é possível, como é que a gente vê ela possível como forma de pensar em vários termos, inclusive estes da transformação. Eu falo na tese um pouco da coisa do hackeamento, de como hackear essa estrutura, né, no bom sentido da palavra, através, acho que isso um pouco que o Lelé fazia, assim, ele hackeava, portanto ele era uma exceção. Assim.